Esse culto especial pós-Natal, David me convocou, desafiou para cantar esse prelúdio. Nós estamos aqui e vamos louvar ao Senhor. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida. Meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Todos nós, vamos lá. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Pro ensaio tá maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida neste primeiro culto de 2021. Uma novidade, eu aqui louvando ao Senhor com vocês e com David, nosso maestro. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 4, verso 16. Eu quero desejar a você um feliz 2021. Tenho a certeza de que Deus caminhará conosco, nos sustentará sempre. Mais um ano que o Senhor vai à nossa frente. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Entrou, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Este primeiro domingo nós falamos tanto sobre o nascimento de Jesus, e agora nada melhor do que ler um texto em que confirma a sua identidade messiânica, o seu chamado. Jesus lidava com o texto do profeta Isaías de forma muito especial, muito particular. Ele pensava, ele resgatava, ele tirava textos
e dali lidava com uma certa autonomia. Ele pegou o texto e ele selecionava o que era de fundamental importância. Aqui ele encerrou o texto no ano apregoável e apregoar o ano aceitável do Senhor. A chegada dele, o ano de 2021, tenho certeza que será esse ano que sinalizaremos mais uma vez a graça e a presença de Deus. Você na sua casa tenha certeza disso. Vamos orar para louvar ao Senhor. Enquanto David está aqui louvando, você vai preparando os elementos, porque hoje vamos celebrar a ceia. Senhor, nós te exaltamos nesse dia, nós louvamos o teu nome e colocamos 2021 nas tuas mãos. Conduza-nos, Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Celebremos ao Senhor. Aleluia, paz do Senhor, igreja. Amém. Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça a minha voz. Filho de Davi, socorre. Sem ti eu sou tão falho, mas tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A cura que eu preciso, tu pode. A minha bênção, Senhor, tu pode. Abra as mãos para receber. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Do meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Senhor, vem me socorrer. Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça a minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão falho, mas sua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. A cura que eu preciso, tu pode. Do milagre, Senhor, tu pode. Abra as mãos para receber. Do meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Minha bênção, Senhor,
O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Senhor, vem me socorrer. Espírito de adoração.
fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Santo Santo, 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 Jesus. Queremos ir além, Senhor, na Tua presença. Queremos alcançar contigo, Pai, lugares mais profundos, um lugar chamado intimidade. Que o Senhor possa nos renovar, Pai, para que possamos ser agradáveis a Ti nesta terra, Pai. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, pronto pra sentir e receber o Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra servir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra servir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei,
com a unção do Senhor, estaremos fortalecidos sempre. Deus é muito bom. Eu quero compartilhar com vocês Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas 9, 51. Para inaugurar este primeiro domingo de 2021, um texto que tem muitas coisas boas para nós e para a gente aprender nesse ano. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Senhor, neste ano de 2021, nós temos a plena consciência de que o Senhor estará ao nosso lado, estará dentro de nós, irá à nossa frente, estará por trás de nós, nos protegendo da maldade. E que nesse momento o Senhor fale mais uma vez com a sua igreja, que reunida está para celebrar a ceia, a memória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus, quando você lê o texto bíblico, principalmente nos profetas, você vai notar sempre Deus, eu vou usar uma palavra que todo mundo vai entender, seduzindo, essa é a palavra. Deus está seduzindo, Deus está tentando fazer com que homens entendam o seu chamado, entendam o desejo de Deus de estar com eles, o amor que Deus tem pelas pessoas, por todos nós. E nos profetas isso é muito nítido. Deus está sempre estendendo a mão. O profeta Oséias diz uma coisa maravilhosa: é impossível que eu te abandone, é impossível que eu te deixe. Vocês trilharam os seus caminhos, vocês foram para outro lugar, mas eu os coloquei nos meus ombros e conduzi vocês. Então, é impossível que eu te deixe, ó Efraim. Agora, em Jesus é essa radicalidade. É a palavra final de Deus. Palavra que veio para salvar, não para destruir os homens, como ele mesmo disse aqui. Nós fizemos a leitura de Lucas 4, a inauguração da missão messiânica. Quando Jesus lê o texto do profeta Isaías e assume isso, essa tarefa é comigo. Ele pegou o texto de Isaías, selecionou o que gostaria de ler e leu a parte que ele gostaria. Ele não leu, por exemplo, que Deus iria destruir os inimigos. Ele parou em apregoar o ano aceitável do Senhor. A sequência seria destruir os inimigos. Jesus leu e parou: apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano, sabe de quê? De perdão. O ano de ninguém deve nada a ninguém. Vamos ficar em paz. Jesus pega aquele texto, faz a leitura, devolve ao assistente e ele comenta. Ele não tinha autoridade para comentar. Ele frequentava a sinagoga e ele reclamou muito de hipocrisia na sinagoga e falou muito de algumas questões dos religiosos que frequentavam a sinagoga e continuava frequentando a sinagoga. Então a gente precisa estar no ambiente, como igreja atualmente,
pela mensagem que ouvimos, pelo Senhor que servimos, não pelas pessoas que frequentam. É claro que nós amamos encontrar as pessoas, é claro que estar vinculado nessa sociedade que manifesta a graça de Deus, porque quando estavam reunidos, assim desceu o Espírito Santo em Pentecostes. Mas muitas pessoas colocam isso, né? Não vou lá porque lá só tem gente assim, mas todo lugar tem. Lembro de um pastor que eu tive, muito querido, e uma pessoa falou com ele: não vou à igreja não, só tem gente hipócrita, só tem gente falsa. E ele falou: mas cabe mais um. Sempre tem lugar para mais um. Nós estamos aqui não para isso. Nós temos amigos, nós nos reunimos, mas nós estamos por um propósito maior, para ouvir a palavra de Deus. Então, quando lemos o texto de Lucas 4, no início, a gente está vendo Jesus implementando o seu governo. O texto vai explicar a ação de Jesus. Nesse primeiro domingo, pós-Natal, é importante a gente já começar a falar sobre o caminhar de Jesus, a missão que ele empreendeu. Poderia ser um profeta anônimo, embora nunca assumiu esse título, embora nunca falou: eu sou profeta. Em um momento disse: aqui está maior do que Jonas, mas ele nunca assumiu a sua identidade como profeta. Mas ungido por Deus para consolar e para restaurar a condição do povo. Ou seja, ele se colocou acima de profetas. Ele assumiu essa identidade. A maneira como Jesus lida com os textos do Antigo Testamento, e repito, principalmente do profeta Isaías, é autônoma. Ele seleciona com espírito crítico, ele fala, ele comunica aquilo que ele deseja. E ele foi chamado por Deus para falar, para anunciar a boa notícia, como pregamos semana passada, como estamos sempre falando nesse período de Natal. Está aqui equipado com uma coisa: com o carisma do Espírito Santo, ouvindo o que Deus gostaria que fosse anunciado, promulgando o ano jubilar do Senhor, o ano de perdoar as dívidas. E nessa proposta de Jesus está sempre essa intenção de salvar a todos. Então Jesus começa a pegar o que estava na periferia e coloca no centro. Aquilo que vivia fora do povo, Jesus começa a dizer: essa é a afirmação. O núcleo é esse: Deus ama todas as pessoas e deseja salvar a todos. Contrapõe tradições judaicas de que uma pessoa que estava enferma, um paralítico era um amaldiçoado, um cego de nascença era amaldiçoado, porque nunca teve contato com o texto bíblico, com a Torá. Jesus está confrontando essas tradições. Entende-se então como um homem aberto, enviado por Deus, portador de uma palavra de salvação. E Jesus vai fazendo isso e vai consolando as pessoas. Jesus, ele faz catequese com prostitutas, com leprosos, com cegos de nascença, com paralíticos, e com religiosos ele o condena. Ele confronta. É este o povo que Jesus começa a manifestar esperança. Aqui, samaritanos, ele confronta os seus discípulos, dizendo que os discípulos não sabem o Espírito que está sobre eles. Assim, nós notamos algumas forças que vão impulsionando as pessoas nos nossos dias, na sua vida. Que força é essa? Que instinto é esse de vida? Que gesto é esse que algumas pessoas têm? A força de uma mulher em persistir no seu amor maternal, mesmo que o seu filho esteja distante, mesmo que o seu filho tenha sido rebelde, mesmo que o seu filho tenha trilhado caminhos que não fossem agradáveis para ela, ela persiste no amor. A determinação de um pobre com um salário pequeno, um salário mínimo, e algumas vezes um salário pior do que um salário mínimo, mas resiste ao seu trabalho honestamente, não se corrompe, é exemplo de gente que vai seguindo a sua vida com humildade, mesmo que ao seu lado existam pessoas que estejam enriquecendo injustamente. A esperança de um pai que se antecipa, querendo um futuro melhor para o seu filho, querendo um futuro melhor para as pessoas. A alegria de uma mãe ou de uma criança quando vê o sorriso de seus pais.
E essa mãe insiste no amor, e essa mãe vê a sua filha sorrindo, e ali a graça de Deus, a espontânea, toma todos. A força de uma viúva, que mesmo chorando dentro de si, não consegue ou não transmite às suas amigas essa tristeza que sente no coração. E o fervor, a alegria, mensagens para 2021, a alegria de um crente como você, como eu, como alguns que estão aqui, a alegria de permanecer firme, de ser fiel ao Senhor, de amar a Deus, de amar a igreja, mesmo com o péssimo testemunho de algumas correntes ou segmentos evangélicos. Continuamos aqui, servindo a Deus de todo o coração. Comumente, a gente usa uma expressão, né? Há um espírito movendo essas pessoas. Há um espírito movendo esses gestos. Sim. Motivações são forças espirituais. Presença do Espírito Santo. Isso é maior do que o impulso elétrico da consciência. Isso é mais do que a comunicação neurológica. É a presença do Espírito Santo que mantém você que me ouve e todos nós nessa fidelidade ao Senhor. E é isso que Jesus deixa claro aos seus discípulos. E é isso que precisamos entender para 2021. Qual Espírito te move? Qual Espírito conduz a sua vida? Qual Espírito está ali presente na hora das tuas decisões? Quando ele inaugurou o seu ministério, ele deixou isso explícito. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, não é isso que nós lemos em Lucas 4? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para dar vista aos cegos e para fazer justiça. Fazer justiça não é fazer vingança, tá, meu irmão? Fazer justiça não é ter espírito de revide. Porque aqui os discípulos falaram o quê? O Senhor deseja que a gente mande descer fogo do céu. Isso é espírito de revide, não é espírito de justiça. Jesus nos mostra então a força que o impulsiona, a força que conduz a sua vida. E a força é essa: não seja, em 2021, não seja regido por um espírito de revide, mas um espírito de esperança, de fidelidade, de comunhão ao Senhor. Se botaram o pé para você tropeçar, não faça da mesma maneira, não dê o troco, como a gente costuma algumas pessoas estarem falando. Não faça justiça com as suas próprias mãos, porque a nossa justiça é torta e nós às vezes distorcemos, nós entortamos às vezes o ministério, a palavra que Deus nos deu para fazermos justiça com as próprias mãos, e por isso às vezes algumas coisas saem bem erradas. Por isso, tire da sua vida qualquer tipo de espírito de revide. Lucas 9:51 é a reação dos samaritanos. Não podem entrar aqui. Mas será que você vai se comportar como eles? Será que te trataram mal, te rejeitaram, não permitiram a sua entrada, furaram a sua fila, né, no mercado? Isso é uma cena muito corriqueira, né? Fura a fila no mercado e a briga começa. Você vai reagir da mesma maneira? Ou você vai falar, por favor, fique à vontade. Depois que fui diagnosticado com a pressão alta, eu sou uma maravilha, porque eu não posso mais aborrecer. Eu já não era assim, furava a fila, falava, tudo bem. Mas eu agora respiro fundo, falo, pressão alta, posso me aborrecer? Por favor, fique. A senhora, aí outra, quer ir também? Pode ir. Não estou mais me aborrecer, quero mais isso. Já não era, né? Agora aumentou. Qual era o espírito dos samaritanos? Da intolerância, do revide, da zanga centenária. Porque samaritanos, embora para Jesus em momentos como o bom samaritano, ele deu exemplo do que era ser alguém autêntico no serviço a Deus, mas eles eram
e guardavam essa rusga centenária, por se considerarem pequenos, mesquinhos, intolerantes, indispostos, gostavam de uma briga. Esse era o espírito deles. E os discípulos estão reagindo da mesma maneira. E esses discípulos caminhavam com Jesus. Qual foi a atitude, qual atitude os discípulos demonstraram quando pediram a Deus ou a Jesus que mandasse fogo do céu para destruir os samaritanos? A mesma. Então, se você fala que serve ao Senhor, mas quando uma pessoa é injusta contigo, você trata na mesma moeda, você está revidando, está reagindo do mesmo jeito. Está sobre você o mesmo espírito dela. Então é bom a gente se alertar, porque justiça não é revidar. Porque a justiça não é colocar o pé para tropeçar se alguém em algum momento te fez tropeçar. O cristão é movido por um espírito de amor, de justiça. O Espírito Santo está sobre nós, não é um espírito de vingança. A nossa esperança precisa ser mais do que uma mera vingança. A nossa esperança precisa levar as pessoas a uma diferença ou uma comunicação de vida extraordinária. Com certeza alguns crentes, servidores de Jesus, devem estar em algum lugar pensando mal de alguma pessoa que lhe fizera uma coisa ruim, mas o nosso espírito, o espírito que habita em nós não é um espírito de vingança. É um caminho que se deixa de herança, de amor, de graça, da presença de Deus. Por isso Jesus não lê a parte do texto de Lucas na sinagoga do juízo da parte de Deus. Ele encerra no ano aceitável do Senhor. Ele sabe qual é a sua missão. Ele sabe o seu propósito de vida e a gente precisa entender. Aliás, não está em nossas mãos o nosso destino. Quantas vezes alguma coisa te surpreende, alguma coisa bate na sua porta, um momento, um diagnóstico na família. Infelizmente não está nas nossas mãos o nosso destino, mas está sim como vivemos a partir daquilo que nos sucede. Ou seja, dizia uma frase americana que era o seguinte: espere pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Quando eles saem para os terremotos, as catástrofes, é esta frase: espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Então, por isso que eu digo, não está nas nossas mãos o nosso destino. Escolher, agora vai ser assim, na minha família isso não vai acontecer, e de repente acontece. Não está o nosso destino, mas está sim na maneira como nós vivemos daquilo que nos sucede. Como eu vou reagir? Podemos trabalhar para que o destino não nos destrua. Como? E que seja nosso. Assumindo as nossas fraquezas, assumindo o momento de tropeço, assumindo o momento de queda, e que o nosso destino, a nossa vida, com a unção de Deus, com a presença do Espírito Santo, ele seja construído com as nossas escolhas, com escolhas coerentes, com escolhas sábias e com escolhas críticas. Avaliar bem, isso vai ser bom, isso é prudente. Escolher a peneira da filosofia, né? Eu posso falar isso é bom. Se eu não posso falar em público, então não é bom, não é? Chega para você, eu te contar um negócio, mas não posso falar para ninguém. Então não pode me contar. Se eu não posso falar para ninguém, isso é uma peneira que a gente precisa usar. A missão de Jesus é essa, é levar esperança ao explorado. É estender a mão ao samaritano, que aqui tem uma rusga, uma briga e não quer receber os seus discípulos. É falar o ano aceitável do Senhor. É reiniciar a vida de uma outra ótica, por um novo motivo. E se algo ruim aconteceu, está preparado para viver com aquilo.
3 vezes, dizia o apóstolo Paulo, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho, e Ele me disse: a minha graça te basta. Em outras palavras, você vai ter que aprender a conviver com isso, e eu estou com você, a minha graça se faz presente. Jesus está propondo para nós, 2021, dar uma trégua. Chega daquela briga, chega de revidar, chega, se te pagaram com a moeda, pagar com a mesma. Não, surpreenda em 2021. Chega, diga para você: chega, eu vou recomeçar a minha vida. Eu não estou falando para também ser mal educado com a pessoa, não falar mais com ela, não. Eu estou falando para ter gestos de ternura, para reinventar a sua maneira de viver. E ao falar hoje, eu refiro-se a esse momento, e não somente ao momento da leitura, mas aquilo que está realizando, aquilo que está sendo anunciado na sua vida. Dê uma trégua, estenda a mão, tenha um gesto de nobreza. Eu tenho certeza, você será muito mais feliz. Mas pastor, algumas pessoas podem não entender, podem achar que eu estou agora vivendo uma vida falsa, porque eu nunca fui assim. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. O pior é você falar que ama o Senhor e continuar reagindo com afronta, com revide. Para continuar e para você se animar, eu quero te dizer: não se preocupe com a reação de algumas pessoas. Faça o que Deus te chamou para fazer. Não se preocupe com a reação de algumas pessoas. Faça o que Deus te chamou para fazer. Por que pastores, a maioria que eu conheço, não tem frustração? A maioria que eu conheço, no ministério legítimo, na presença de Deus, não tem frustração, porque está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Não está fazendo para esperar 10 mil pessoas na igreja, porque aquele show do cantor famoso vai estar aqui, a gente vai bombar, a igreja vai aparecer para o bairro todo. Não, eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados em fazer o que Deus chamou para ser feito. Jesus está fazendo o que Deus chamou para ser feito e morreu sozinho. Meu pai está comigo, falava sempre. Um pastor me contava, isso tem muito tempo, porque esse sermão aqui eu acho que já tem uns 8 anos, eu achei, falei assim: eu vou pregar, há tanto tempo que eu não prego essa mensagem, embora eu já vejo aqui que algumas coisas eu preciso já dar uma aperfeiçoada, mas eu falei, poxa, e eu tinha uma anotação à caneta, porque um pastor me contava de um elogio público na igreja que ele era pastor, de uma pessoa que era membro da igreja, mas um elogio público a um famoso, que ela acho que nunca encontrou. Mas eu ouvia, o testemunho era o seguinte: eu ouvia aquele louvor e ele mudou, não sei o que, fez isso, e o pastor olhava para o lado porque aguentou barras, aguentou momentos difíceis com aquela pessoa. Eu dizia para ele: não se preocupe com a reação das pessoas, faça o que Deus te chamou para fazer, não se entristeça com a falta de apoio, com a falta de incentivo, com a falta de elogio, faça o que Deus te chamou para fazer. Olha para Jesus, mas é um homem pobre, não foi assim que os seus familiares falaram? Os seus familiares em algum momento disseram que ele estava ficando louco. As pessoas de sua cidade que diziam: mas é um homem comum, é pobre. Mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é a sua mãe e o seu pai não moram por aqui? Como ele atribuiu para si esta missão? 3 agravantes. Se fosse chefe de alguma coisa, né? Estava resolvido. Se ele fosse líder na sinagoga, se ele fosse o líder do louvor, estava resolvido. Se ele fosse o administrador da igreja, mas é uma pessoa comum. Ele começou ali sentado, quietinho. Ele é pobre, ele é carpinteiro, a sua mãe é conhecida, e pobre não tem voz nem vez, né?
filho de carpinteiro, sabemos a sua origem, sabemos a sua história. Não, isso aí tem uma coisa errada. Faça o que Deus te chamou para ser feito e não se preocupe com a reação das pessoas em 2021. O próprio povo de Jesus duvidou dele e isso pode acontecer conosco. E você reclama que não te deram ouvido, porque não deram atenção ao que você está falando, mas Jesus experimentou isso. Isso pode acontecer com qualquer um. Pessoas podem duvidar da sua palavra, e da sua ação, da sua atitude, do seu gesto, assim como duvidaram de Jesus. Quando falamos que Jesus veio aqui e experimentou todas as dores, inclusive essas, ser negado pelos seus próprios familiares, faça como Jesus. 2021, faça como Jesus. Procure pessoas que acreditam em você. Mas fulano, eu tenho que conquistar fulano. Não. Procure pessoas que acreditam em você. Procure pessoas que confiam em você. Procure pessoas que te dão crédito e feche os ouvidos para os incrédulos, porque esses não vão te acrescentar nada. Recupere vigor das promessas, daquilo que Deus lhe falou. Recupere vigor dessas promessas até em pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades. O que eu digo? Olhe o testemunho, olhe a fala de pessoas que enfrentaram momentos difíceis como o teu e recupere vigor nessas palavras, nessas falas. Jesus confirma seu chamado, a sua vocação, a sua missão. E na leitura do texto da sinagoga, onde ele leu o livro de Isaías, que fizemos no início do culto, no confronto de sua missão com o povo do seu lugar, ele recupera o que é a história do seu povo. Ele lembra o que o seu povo enfrentou, e ele lembra o que personagens importantes da sua história enfrentaram. Elias socorreu uma viúva estrangeira. Eliseu curou um leproso na Síria. Ouça as histórias de pessoas que enfrentaram dramas parecidos com o seu e recupere vigor nisso. E compreenda um Deus que te ama. Como Jesus, recorra à vida do seu povo, ao seu lugar, busque as histórias e tome disso elementos de esperança, de força. Jesus recorria ao quê? Jesus recorria a histórias sucedidas, histórias conhecidas na Bíblia. E o que ele fazia quando ele recorria a histórias conhecidas da Bíblia? Ele ajudava os seus ouvintes, ou ajudava a sua comunidade a superar a perseguição, as dificuldades, as lutas e recuperar os propósitos. Vá no texto bíblico. Identifique-se ali. Identifique-se nas pessoas da sua família, as histórias dos seus amigos. E recupere, tire disso elementos de esperança. E comunique às pessoas, porque assim nós vamos ajudando a comunidade. Faça como Jesus. Se as pessoas próximas não aceitam, procure as que estão distantes. Não é isso que aconteceu? Ele se retirou e foi falar para outras pessoas. Um pastor amigo me contava, outro pastor, né, e dizia: eu tenho que pregar em outros lugares porque Deus está me sinalizando que existem ovelhas fora do meu aprisco que precisam ouvir essa palavra. Faça como Jesus. Se as pessoas próximas não aceitam, procure as que estão distantes. Fale para elas. Se os de dentro não aceitam, como Jesus e seus familiares, se os de dentro não aceitam, procure os de fora. Fale para eles. Quem sabe você não encontrará lá mais fé, como Jesus encontrou. Não se submeta em 2021 a ser neutro entre o certo e o errado. Ser neutro entre o certo e o errado é ser morno, né? É ficar em cima do muro. Não me meta nisso. Não se submeta a ser neutro entre o certo e o errado, mas descubra o certo, descubra a verdade e sustente. Tenha a capacidade de sustentá-la, onde quer que ela se encontre, contra o errado. Deus o chamou para isso, e foi assim que Jesus conduziu a sua vida.
ele foi rejeitado por autoridades, ele foi rejeitado pelo próprio povo, ele teve e terá, se a gente fizer uma leitura, se estivéssemos no tempo de Jesus, terá um fim trágico, mas não se curva, permanece íntegro. Quando ele fala aos seus discípulos, podem bater de um lado da face, quando te baterem de um lado da face, dê outro. Ele não está falando para ser bobo, ele não está falando que crente é um Maria vai com as outras, ele está falando de integridade de caráter. Pode bater de um lado, pode bater de um outro, mas eu me mantenho firme naquilo que é correto. Diz até uma música, né? Que na tortura toda a carne se trai. Jesus está dizendo aos seus discípulos, podem bater de um lado, pode bater do outro, mas não negocie a verdade. Não negocie o que é o correto. E Jesus não negociou o que era correto e teve um fim trágico. Mesmo sendo perseguido, em alguns casos tiveram a intenção de lançá-lo num precipício, ele seguiu firme nos seus propósitos que um dia assumiu. Passando no meio deles, no verso 30 desse texto diz, passando no meio deles, continuou o seu caminho, continuou a sua história. De nada adiantará dúvida, rejeição e até hostilidade contra a sua vida, ou contra aquilo que Deus plantou no seu coração, de nada, porque Deus vai te regar. Siga o exemplo de Jesus em 2021, siga em frente, continue o seu caminho, afirme-se cada vez mais o que Deus te chamou, afirme cada vez mais o que Deus te chamou para fazer, e sempre haverá alguém disposto a ajudá-lo, sempre haverá alguém disposto para caminhar com você, sempre há de se manifestar alguém para se comprometer com você, e para continuar no caminho, tenha ternura, tenha docilidade, tenha força, tenha a graça do Espírito Santo, e busque encontrar estratégias nas resistências, nos momentos difíceis que vamos enfrentar em 2021, busque estratégias de sobrevivência, para que o projeto de Deus não seja lançado no precipício, como muitos opositores desejam. Porque quando quiseram lançar Jesus no precipício, ele se retirava sabiamente. Faça assim, podem se opor à sua vida, podem te confrontar, mas não podem se opor à força do Espírito Santo que habita em ti. Pelas dificuldades da vida, não deixe que o espírito de conquista subverta ou que domine o espírito de vida que habita em você. Como os discípulos, às vezes estamos obcecados, às vezes queremos fazer justiça com as nossas mãos. Pela ideia de ir para Jerusalém, eles estão obstinados ali, de conquistar, de fazer do jeito deles. Achavam aquele projeto de ir para Jerusalém tão fantástico, que não titubeavam a atropelar quem se opusesse ali, ou quem se colocasse contra eles. Existem propostas ministeriais que às vezes seguem esse raciocínio dos discípulos, é atropelar, é conquistar, tem cântico assim, é conquistar, é fazer do nosso jeito, mesmo que isso seja contraditório, mesmo que isso seja contra os ensinamentos de Jesus, porque às vezes somos regidos por um espírito, ou de um comportamento que é possível chegar a fins gloriosos cumprindo etapas vergonhosas, e não chegaremos a fins gloriosos cumprindo etapas vergonhosas. Em Lucas 9, 51, 56, que fizemos a leitura dos primeiros passos do ministério de Jesus, pedem a Jesus para mandar descer fogo do céu. Aonde eles chegariam? Se você pedir a Deus para mandar descer fogo do céu e destruir aqueles que se opõem à sua vida, aonde você chegará? Aonde os discípulos chegariam? Mutilando, matando, destruindo pessoas, destruindo aqueles que atravessassem seus caminhos. Aonde chegariam? Qual o fim daquele que pratica o mal? Qual o fim daquele que revide? Aquele que é malicioso nas suas ações, qual é o fim? Há uma lei no universo que está descrita na Bíblia sem meios tons, é direta. Que o homem semear, isso colherá. Que o homem semear, isso ceifará.
Jesus veio para salvar. E isso significa que ele praticava atos compatíveis com a sua missão. Quando você ler a história de Jesus, você nunca vai achar contradições nos seus gestos e nas suas falas. Cada etapa de Jesus, cada momento de Jesus, cada encontro, cada cura, cada milagre é uma confirmação do seu projeto final. Por isso, nós também precisamos cumprir cabalmente, plenamente, de forma perfeita, porque anunciamos o nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? E se a gente quer colher paz, a gente tem que semear diálogo com as pessoas, dizia o poema. Se eu quiser colher misericórdia, eu tenho que semear compreensão. Se eu quiser colher bondade, eu tenho que semear altruísmo. Se eu quiser colher ambientes leves, espontâneos, eu tenho que semear simplicidade, transparência. Se quiser colher justiça, tem que semear dignidade das pessoas, entre as pessoas. Se quiser colher alegria, tem que semear descontração. Se quiser colher esperança, tem que semear bons pensamentos. Por isso, Senhor, traga à minha lembrança o que me pode dar esperança. 2021 de muita esperança para você. Vamos louvar um pouco e vamos nos preparando para a ceia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutais e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutais e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Eu senti o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Prepare na sua casa o pão, o suco de uva. Se não estiver alguns elementos, mas que pegue algum alimento. Jesus naquele dia utilizou elementos da ceia tradicional judaica.
E se você não estiver na sua casa, vamos comer juntos. Porque chegada aquela hora, ele pôs à mesa Jesus e seus apóstolos. E aqui estamos nós reunidos. Não estamos no mesmo lugar, mas estamos participando desse banquete espiritual. Uma grande mesa. E o Senhor convida todos os povos, todos nós, para que possamos nos reunir com Ele. Feche teus olhos. Consagramos, Senhor, as dádivas do pão e do vinho. O pão que vamos comer é comunhão com o seu corpo, e o vinho que vamos beber é comunhão com o seu sangue. Perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas contradições. Perdoe-nos, Senhor, porque algumas vezes não cumprimos perfeitamente o ministério que o Senhor nos deu. Falhamos, Senhor. Mas nos ajuda, nos ensina. Queremos aprender de Ti, que é manso, humilde de coração. Eu sei que o Senhor não levará em conta os nossos tropeços, porque o Senhor resolveu nos salvar. Estamos inspirados pelo Senhor. Mas reconhecemos os nossos tropeços. Porque se em algum momento falarmos que não temos erro ou pecado, aí sim, o pecado já em nós. Reconhecemos erros, mas acima de tudo, cremos que o Senhor vai nos restaurar. Colocamos os nossos olhos em Ti, fonte inesgotável de salvação de Deus para todas as pessoas. Tomando o pão, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos e disse: esse é meu corpo oferecido em favor de vós. Obrigado, Senhor. Teu amor nos envolva, o Senhor nos perdoe. E ao comer desse pão possamos ser alimentados espiritualmente, renovado o nosso vigor, nossa força, através do Teu Espírito. Comamos nós todos. Semelhantemente, depois de cear, ele ergueu o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Utilizaram naquele dia um único cálice, sinal de compromisso, símbolo de dedicação, de sofrimento mútuo, unidos num só propósito. Bebamos nós todos. Sou sem Ti. Perdido estou sem Ti, amado meu. Eu nada sou sem Ti, nada, perdido estou sem Ti, Jesus. Abraça-nos, Senhor, nesta noite. E Teu Espírito seja derramado sobre o Teu povo, e o Senhor nos conduza a este caminho de uma vida
moldada pelo Teu Espírito, de escolhas coerentes, sábias, de empenho para fazer da melhor maneira. Não se preocupar com a reação das pessoas, mas fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Um 2021 mais coerente, com mais trégua, com paz, com esperança, com amor. Em nome de Jesus. Amém. Feliz 2021. Tenho certeza que nesse ano, daqui a pouco estaremos reunidos. Quer falar alguma coisa, Jéssica? David quer mandar uma mensagem, pessoal? Primeiro domingo. É verdade. Eu quero agradecer por todas as pessoas que têm nos acompanhado, que têm deixado Deus nos usar como igreja para tocar o seu coração. E como o pastor disse, eu espero que 2021 seja melhor para todo mundo e que em breve possamos estar juntos em nome de Jesus. Louvando junto ao nome do Senhor. Aleluia. Amém. E eu aqui, esse trio, eu, Jéssica e David, a gente fala em nome de todos que estiveram aqui desde março de 2020, né? É difícil citar todos, mas todos vocês que em 2020, desde março, estiveram aqui gravando, cantando, louvando, abrindo um culto. Aqui está, nós estamos representando todos esses que aqui estiveram conduzindo os cultos no ano de 2020, zelando para que o nome do Senhor e o nome da igreja permanecesse aí alimentando de esperança a cada coração. Sintam-se abraçados, amados, e vamos receber a bênção em 2021 com muita esperança. Deus te sustentou e te sustentará daqui para frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a presença do Espírito Santo, seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, no dia de hoje, permaneça para sempre. Amém. Feliz 2021. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu Pai. Este é o meu Pai. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti.